Queridão, a graça e a paz, tudo bem? Meu nome é Kleber e este é o canal Pastor Kleber Correia. Já no início do vídeo, eu quero te mostrar uma imagem para você decidir se esse indivíduo, se ele parece ser realmente um homem de Deus, consagrado a Deus. O nome deste indivíduo é Carl Lentz. Ele foi o pastor do Justin Bieber dentro dos Estados Unidos. Este cabra, ele parece um pastor ou parece um modelo? O que você acha? Ele parece um homem consagrado a Deus, vencido pela graça de Deus, que vive curvado aos pés de Deus, ou ele parece um modelo que trabalha a sua imagem para vender? Ou seja, este indivíduo aí, o que você acha? Ele é um produto e ele vende segundo a sua imagem. A igreja deste indivíduo criou pastores como ele no mundo inteiro. Homens jovens, descolados, bonitos, malhados, para vender, para atrair pessoas, para abarrotar os seus templos. E isto começou na Austrália, ok? Na igreja chamada The Hills Christian Life Center. E mais para frente virou a igreja Hillsong, conhecida internacionalmente falando. E esta igreja, ela criou esse modelo de pastor descolado, e o mundo inteiro copiou. O mundo inteiro copiou. Veja o que nós temos no Brasil. Esse aí é o tal do pastor Salles, Leonardo Salles. Você vê que é a mesma coisa. A preocupação com a aparência, os caras são descolados, os caras são bonitos, ou seja, eles são produtos para vender e estão te usando para você comprar o produto deles. Eu quero te fazer uma pergunta. Eles parecem ter homens consagrados a Deus? Eles parecem ter indivíduos que foram vencidos pela graça de Deus? Ou são pseudos pastores que estão ali interpretando? Porque o Carl Lentz, ele sempre interpretou. Foi apresentado a ele um papel para ele interpretar, por ser jovem, bonito, malhado, descolado, e para ele atrair pessoas para a Hillsong. Para comprar os produtos que a Hillsong vendia e derramar rios de dinheiro dentro daquela mega organização. Então, aqui eu vou te apresentar o novo modelo de igreja que está no mundo inteiro, Estados Unidos em especial, América Latina em especial, e a igreja The Hills Christian Life Center, que virou a igreja Hillsong. Eles criaram um novo padrão de igreja para o mundo. Isso é uma febre na América do Norte e na América do Sul. Você observar as megas igrejas no Brasil, elas têm o mesmo modelo da Hillsong, o mesmo modelo. E as pequenas eu não preciso nem mencionar, né? Mas eu quero te apresentar quem foi que começou com isso. O nome do cara que começou com isso na Austrália era Brian Houston. Brian Houston Filho. Eu vou te apresentar a história
da The Hills Christian Life Center, que mais à frente ficou conhecida como Hillsong. Frank Hillsong foi o fundador da igreja na Austrália, The Hills Christian Life Center. Porém, ele era um pastor de uma igreja na Nova Zelândia. Ele saiu corrido de lá porque abusou de um jovem e pagou um valor considerável de dinheiro para abafar o abuso. Então veja, o fundador da The Hills Christian Life Center era pastor numa igreja na Nova Zelândia. Era um pseudo-pastor, um abusador na verdade. Eles na Nova Zelândia, lá na Nova Zelândia, a igreja era Assembleia de Deus. Então as ramificações da Hillsong saiu da Assembleia de Deus. Lá na Nova Zelândia, o pai, Frank Hillsong, era um abusador, um cretino, um canalha, que usava a fé para levar uma vida confortável, o que não é diferente do que nós vemos hoje. Isso na década de 70 ali. Década de 70. Então lá ele não foi punido, fugiu e fundou esta igreja, The Hills Christian Life Center, na Austrália. Passou a usar o nome da banda da igreja Hillsong e assim ficou conhecida internacionalmente, como eu mencionei. Desta mega organização global chamada Hillsong, surgiu os modelos de igreja e pseudos pastores parecendo mais modelo do que homens que foram vencidos pela graça de Deus. Destarte, as igrejas mundo afora não têm mais altar com homens consagrados a Deus sentados sobre eles, como antigamente, para separar. Porque as igrejas do passado você via a diferença dos pastores para a nave da igreja. Eram homens com uma ética elevada, com uma moral elevada. Você olhava aqueles homens e você gostaria de ser como eles, porque você via a diferença entre eles e nós, ou entre eles e você. Isso não existe mais. Isto não existe mais. Estes pseudos pastores, eles vão pagar um preço muito alto, porque eles não têm noção onde eles estão se metendo. Eles estão sendo usados por Satanás para destruir, para evitar que as pessoas aceitem ser vencidos pela graça de Deus e assim serem levadas à casa de Deus, para lá dentro serem tratadas pelas pessoas consagradas, pelos irmãos consagrados que lá dentro estão. Eles vão pagar um preço muito alto, porque estão brincando com uma coisa que não conhecem. Mas quando começa a música, Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. que é diferente de louvor, começa a sair muitas fumaças deste lugar. Fora as cadeiras reservadas nas primeiras fileiras para os figurões da religião, todos os templos são pretos, todos. Estas cadeiras nas primeiras fileiras são para os grandes figurões e os pastores dos templos. E ali tem uma tarja escrito reservadas. Que o dono do cristianismo chegar hoje, que ele logicamente vai chegar disfarçado, ele não pode sentar ali na frente. Ele vai sentar na última cadeira, porque ele não é uma pessoa de interesse. Ele não é uma pessoa de reverência na sociedade. Ninguém o conhece. Então ele não tem tanta importância quanto as celebridades gospel, quanto as autoridades do Estado que ficam ali sentadas. Aquelas cadeiras reservadas não são para pessoas como eu e como você.
Frank Pai fundou a igreja The Hills Christian Life Center no centro de Sydney e colocou seu filho no comando Brian Houston, o filho que foi formado pastor pelo pai. Aqui eu quero abrir aspas. Veja, nós vivemos num mundo onde esses pseudo-pastores que não são pastores vai abençoar a sua vida, ele vai engrandecer seus sonhos e te dar a estrutura que você nunca sonhou. Eles estão vendo a oportunidade de enriquecer usando as pessoas, mentindo às pessoas, sacaneando as pessoas, trapaceando as pessoas, porque eles estão ali encenando. Eles estão fingindo ser uma coisa que eles não são e estão fingindo ter um poder, uma espiritualidade que eles não receberam de Deus. Ou seja, são atores. E quem é ator? Satanás é um ator. Então eles estão ali imitando o pai deles. Quem é o pai deles? Satanás. Então o pai abusador constituiu o filho pastor. Mas veja, quem constitui o homem pastor é Deus. Teologia não forma pastor. O pastor, ele é formado no mundo de Deus. Quem forma pastor é Deus no mundo dele, que é o mundo do plasma, o mundo da energia, o mundo do carbono, e envia para cá. E aqui ele vai pagar um preço muito alto para tirar o ministério que Deus colocou dentro dele e apresentar ao mundo. Ou seja, o ministério do pastor está dentro dele, através da fé, da vida consagrada, através da oração. Por ele ter aceitado que a graça de Deus o vencesse, o mundo saberá que ele foi enviado por Deus. E assim aceitarão viver sob o auspício dele. O pastor não é um líder. O pastor é um guia espiritual formado por Deus no mundo de Deus. Nós escutamos muitos jovens falando: eu quero ser pastor. Ei, você não sabe o que está dizendo. Se você perguntar: e você, pastor Kleber? Você sempre desejou ser pastor? Eu nunca desejei ser pastor. Eu nunca me vi como pastor. Depois que Deus me venceu através da sua graça, ele me levou à sua igreja. E lá foi revelado a mim, e também depois de um tempo eu orando, Deus me revelou qual era o meu chamado. Então eu, em obediência a Deus, eu aceitei ser pastor. Mas não foi por escolha minha, porque se eu pudesse escolher, eu não seria pastor. Porque você não tem noção do preço que é, amigo. Irmão, você não faz noção do preço alto que você tem que pagar para obedecer a Deus, para estar sob pessoas, para ser um guia espiritual para as pessoas no nome de Jesus. Você não tem noção. Então eu sou pastor porque é um projeto de Deus sobre a minha vida. Não é o meu projeto. Eu, em obediência, aceitei, fecha-se aspas. Então, o pai, Brian Frank Houston, abusador na Nova Zelândia, consagrou o filho pastor. Mas claramente se vê, devido ao escândalo que aconteceu lá na Austrália, com também o filho, porque o pai, Frank Houston, ele não só abusou do jovem na Nova Zelândia, ele também abusou na Austrália. E mais tarde se descobriu, e para abafar o caso, conseguiram investigar, levaram à justiça, e a justiça determinou que ele teria que pagar, e ele pagou um preço alto em dinheiro para a vítima do abuso. Então, o filho vem na mesma prática do pai. Traiu a mulher, estão dizendo agora na Austrália que ele abusou também
de um jovem lá na Austrália, está em investigação. Eu te convido a você investigar, a conhecer a história da Hillsong da Austrália. Você pode encontrar isso no YouTube. Aproveitando a oportunidade, não esqueça de tocar no sininho. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para a sua rede social, para que as pessoas, para que os irmãos e as irmãs possam entender o que está acontecendo nas nossas igrejas. Amém, queridão? E não esqueça de colocar um comentário concordando ou discordando para que este canal ganhe engajamento dentro da plataforma. Então, o filho que foi formado pastor desejava expandir a sua organização, que até então era uma igreja de bairro. Ele então viaja para os Estados Unidos e conhece a teologia da prosperidade. Tão certo quanto eu falo pelo Espírito de Deus, essa é uma palavra para uma pessoa agora. É Deus penetrando no seu coração. Ele queima dentro de você e você precisa fazer um voto de fé de $1000. Ah, Bob, você não podia dizer 25, não! E fica deslumbrado com ela. Não sabendo ele que a teologia da prosperidade foi criada pela antiga União Soviética em 1954 e levada para os Estados Unidos para destruir a igreja protestante, não só naquele país, mas no mundo inteiro. Você vai escutar pessoas, irmãos e irmãs, dizendo que a teologia da prosperidade e a teologia da libertação foi criada dentro dos Estados Unidos. Isso é desinformação, isso é desinformatizia, que é uma ciência russa para enganar o mundo inteiro. E infelizmente, muitas pessoas ainda continuam enganadas. Aí hoje, por esta manobra, por esta mentira, por esta desinformatizia, hoje nós temos no Brasil cristãos acreditando que o ditador Vladimir Putin diz. Como que você vai acreditar num ditador? O Vladimir Putin é um ditador. Ele transformou a vida do russo num verdadeiro inferno. O Vladimir Putin é um demônio que prejudica o mundo inteiro com a sua ciência de desinformatizia. É um mentiroso, é um trapaceiro, é um enganador. Ele trabalha para destruir o Ocidente, os movimentos LGBT, a prostituição dos nossos jovens, a mudança de paradigma dentro das famílias e dentro das igrejas protestantes no Ocidente, tem o dedo dele. Você sabia disso? Ele não quer homossexuais no território dele, mas ele financia, a Rússia já vem financiando há décadas movimentos de homossexuais, de aborto, de legalização das drogas. Ela também financia os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes no Ocidente, mas eles não querem no território deles. Os únicos narcoguerrilheiros e narcotraficantes que tem no território deles são eles. Você sabia disso? Se você sabia, coloca um comentário aqui discordando ou concordando, beleza? A música da Hillsong foi fundada com a música mundana para emocionar as pessoas. Você sabia disso? Mas é fácil confundir manipulação emocional com um movimento de Deus, né? Você tá chorando porque o Senhor tá fazendo algum tipo de intervenção na sua vida, ou você tá chorando porque a estrutura de acordes é feita para você chorar? Ou seja, a música que eles desejam cantar na igreja, eles a fundiram com a música contemporânea. Então, eles fundiram a música mundana com a música que eles queriam cantar na igreja. E isto, infelizmente, está no mundo inteiro. Eles queriam cantar na igreja os temas com a música contemporânea. Então a música da Hillsong dos anos 2000 parece com o pop dos anos 2000. E a música da Hillsong de hoje parece com o Coldplay. Porque todas as igrejas do mundo copiam a matriz chamada Hillsong na Austrália. Nunca esqueça disto. O próprio ambiente das igrejas de hoje, criado pela Hillsong,
é para te deixar emocionado. Tudo escuro com poucas luzes claras piscando e saindo fumaça. Com belas pessoas vazias cantando, lhe dando aquilo que elas não têm. A saber, nada. Tem que parar e analisar sobre isso. Mas calma aí. Não temos autorização para alterar o modelo de mundo que Cristo deixou sob a nossa responsabilidade. Temos o dever, sim, de proteger esta cultura maravilhosa. É isso que nós estamos fazendo? Nós estamos protegendo a cultura do Antigo Testamento e Novo Testamento e oferecendo à igreja? Ou nós simplesmente aceitamos e acreditamos que a Bíblia precisa ser atualizada? Que a Bíblia é um livro obsoleto. Isso é mente demoníaca, isso é mente carnal, porque veja, os homens que escreveram a Bíblia foram usados por Deus. Tudo que ali está escrito não saiu do coração dos homens ou da mente deles. Eles eram meios que o Espírito Santo usou para escrever o que está ali. Tudo que está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, saiu do coração de Deus. Deus não é homem. O que está na Bíblia saiu da mente, da boca de um ser que é pura energia. E esse ser, ele cria as coisas do nada. Deus não precisa de meios para criar nada. Ele cria do nada, o que é diferente do homem. Para o homem, quando o homem cria alguma coisa, os meios já existem. Deus não é assim. Então a palavra que está na Bíblia, ela é eterna. Ela não precisa ser atualizada, porque saiu da boca de uma energia poderosíssima, a qual nós não podemos mensurar. Se o mundo durar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, a palavra de Deus continuará eterna, porque saiu de dentro de uma energia. Nunca esqueça disso. Enquanto Brian Houston viajava pelos Estados Unidos, ele aprendeu com a teologia da prosperidade e a teologia da libertação a forma de tirar dinheiro das pessoas. Bom, eu fui para a conferência da Hillsong em Sydney, Austrália, e o ingresso custava $500, e eu comprei um monte de coisas. Então eu devo ter gastado uns $1.000 mais o dízimo. As pessoas estão tão dispostas a continuar doando. Para que pudesse construir uma igreja global para controlar os 7 pilares mais importantes da sociedade. Isso está na Bíblia. Deus nos mandou controlar os 7 pilares da sociedade, como a economia, como a educação, como a matemática, como a ciência e etc, etc e etc. Nós recebemos esta ordem? Nós não recebemos esta ordem. Nós recebemos a ordem para tirar as pessoas do mundo. Nós recebemos a ordem para trazer, para pregar a palavra de Deus como ela é às pessoas. E com isso, quebrar as culturas malignas de Satanás que estão impregnadas nas paredes dos cognitivos das pessoas. E como que nós vamos limpar as paredes dos cognitivos das pessoas que estão emporcalhadas, imundas, mergulhadas nas trevas pela cultura de Satanás? Só a palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra de Deus alcança lugares que nada e nem ninguém pode alcançar. Como tá escrito na sua palavra, que a palavra de Deus alcança as medulas dos seres humanos. O que nós temos que fazer? Entregar a palavra de Deus a estas pessoas. O resto ela fará.
manter uma vida consagrada em Deus, curvados diante de Deus e pregar a palavra como ela exige que nós façamos. Ponto final. O resto, ela irá fazer. Amém? Será que é isso que nós estamos fazendo? Fuja das pessoas malignas. Fuja dos mentirosos. Fuja dos trapaceiros. Fuja dos enganadores e homens que estão mergulhados na carne. Homens que estão preocupados com a aparência física. Não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua aparência. Não estou dizendo que você não tem que cortar a tua unha, cortar o teu cabelo, cuidar da sua barba. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você precisa estar curvado diante da graça de Deus e deixar a graça de Deus te vencer para o seu próprio bem. Não seja inclinado à aparência de pessoas. Estes pastores que aí estão não são pastores de verdade. Eles são modelos e estão atuando para te enganar, para te usar. Ok? É necessário que você entenda isso. Eles estão te usando para levar uma vida promíscua, para levar uma vida confortável através do seu choro, do seu suor, da sua labuta e do seu sofrimento. Fuja destes canalhas. Fuja destes mentirosos. Como nós estamos no final dos tempos, a Bíblia já nos alertou sobre isto, que estes homens surgiriam e eles enganariam a muitos. Eles estão aí, diante dos seus olhos. Peça a Deus para que Deus te mostre, para que Deus não te deixe enganado ou enganada diante destes pseudos pastores, destes religiosos canalhas que não estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para você. Eles só estão aí para te usar, para te levar a sofrimento, porque eles não têm desejo nenhum em deixar a graça de Deus vencer. Que este conteúdo possa falar com você, que esta palavra possa levar para você discernimento espiritual e que o Espírito Santo possa te visitar e mostrar para você a verdade dele, não a que está no mundo. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.